1 Tessalonicenses 5, 23. Diz assim: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Feche seus olhos. Senhor Deus, esta é a Tua palavra, Pai. E a Tua palavra traz paz, traz vida, Senhor. Ela é viva, ela é eficaz, é mais cortante que uma espada de 2 gumes, Senhor. Nós queremos que a Tua palavra venha falar com a Tua igreja hoje, Pai. Que não seja eu aqui em cima, mas seja o Espírito Santo de Deus, Pai. Senhor, repreendemos todo espírito maligno, Pai, que venha tirar a atenção da Tua igreja. Põe os Teus anjos com espadas de fogo neste lugar, Pai. Que eles passeiam sobre a igreja, Senhor Deus, tirando todo o mal do meio de nós, Pai. Repreendemos, Senhor Deus, todo demônio que venha tentar prender a mente das pessoas, Pai. Que a Tua graça, o Teu Espírito, Pai, desça agora sobre cada coração, em nome de Jesus, Pai. Amém. Podem se sentar. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, totalmente irrepreensíveis. Quando Deus nos forma, lá em Gênesis, Ele faz o homem do pó, Ele pega do barro. Muitos cientistas querem falar que nós viemos do macaco, mas isso é Satanás que vem tentando distorcer a criação de Deus durante muito tempo, como ele faz com muitas outras áreas de nossas vidas, como ele monta outros deuses, como ele inventa rituais, para que nós perdemos o foco, que é a palavra de Deus. Então nós temos que estar atentos para o que Deus fala conosco na palavra. Se você pegar hoje uma amostra de barro, foi comprovado cientificamente, e pegar uma amostra do nosso tecido, da nossa carne, a mesma matéria que há no barro, também há em nós. Isso é uma das maiores provas que o homem veio do barro. E quando Deus pega com suas próprias mãos e forma o homem, e faz o corpo do homem, e faz a carne, os ossos, e coloca no homem nervos, e põe no homem sangue, e com todo mínimo detalhe, forma o cérebro do homem, todo complexo. E ele vem por neurônios, por veias, e Deus fez isso em poucos minutos. Nós somos da criação de Deus. Só que ali no homem deitado naquele lugar, sobre o chão, ainda não havia vida sobre ele. Mas antes de haver vida sobre o homem, dentro de Deus, já havia vida para o homem. Deus já tinha planejado o que ele seria. Deus já havia planejado uma família para o homem. A sua vida, antes de você nascer, Deus já tinha planejado os seus sonhos. Deus já tinha planejado as suas vitórias. Deus já tinha colocado dentro de você uma ousadia que muitas vezes você não usa. Os sonhos que você tem não provêm de você. São sonhos que Deus plantou dentro do seu coração. Os planos que você tem para o seu futuro não provêm de você. Quando você abre a boca para adorar a Deus, é o Espírito de Deus sobre você. Nada do que temos é nosso. Nem mesmo os nossos pensamentos são nossos. Tudo que nós possuímos vem de Cristo. E Deus vê aquele homem deitado, já formado. Ele resolve soprar sobre ele o Espírito Santo. E quando ele sopra o Espírito dele sobre o homem, começa a raça humana. E por isso hoje nós estamos aqui. E por isso hoje a nossa natureza é pecaminosa.
por causa do primeiro homem que teve o Espírito de Deus. E por isso hoje, nós olhamos para nós e temos o nosso corpo carnal, temos a nossa alma e temos o Espírito que não é nosso. Esse Espírito é de Deus. Em outras pregações eu já disse, o teu corpo, quando você morrer, ele vai tombar por terra e vai apodrecer. Então não valorize muito isso que você carrega aí. Não valorize muito isso, porque isso um dia irá feder, irá virar pó. Não dê tanta importância nisso que você carrega, porque isso é só um empréstimo que Deus te deu para viver a sua vida aqui na terra. Isso não tem importância nenhuma. O nosso corpo, ele tem data de validade. Mas Deus pôs dentro de você uma alma. Essa alma, Deus não colocou data para ela acabar. É nela, é dela que você tem que cuidar. É ela que você vai viver eternamente. E as pessoas se apegam tanto ao corpo, se apegam tanto às coisas carnais desse mundo, elas matam tanto os prazeres da carne, e esquecem que nosso corpo tem uma data de validade. Você vai viver no máximo 100 anos, 70, 80. E para muitos jovens que não conhecem a palavra de Deus, tem vivido bem menos. Tem se entregado às paixões do mundo. Se importe mais com a sua alma. É ela que vai te levar para o céu ou para o inferno. E é sobre isso hoje que eu quero falar. Dos 3 componentes que Deus entregou para nós hoje. O seu corpo, que um dia irá virar pó de novo. A sua alma, que a decisão é sua para onde ela vai. E o seu espírito, que na verdade não é seu, é de Deus. E quando você morre, o seu espírito volta para Deus, tomando o lugar de origem. O nosso espírito é ele que nos leva a adorar a Deus. É ele que nos leva a nos prostrarmos na presença do Senhor. É ele que nos leva a falar em línguas. É ele que nos leva a receber poder dos céus para sermos cheios do Espírito Santo. E quando somos cheios do Espírito Santo, o nosso espírito se mescla com o Espírito de Deus. E é aí que fazemos coisas sobrenaturais. Se você não tem feito coisas sobrenaturais, é porque você não tem se mesclado com o Espírito de Deus. Porque o verdadeiro cristão é aquele que faz o sobrenatural. O verdadeiro cristão, ele vive o sobrenatural de Deus. Você não é dessa terra. Nós não somos daqui. Nem a língua dessa terra nós falamos. Nós falamos a língua celestial. Então por que você se prende tanto às coisas dessa terra? Por que você se prende tanto à vaidade, a alimentar o seu corpo? A nossa alma, ela é a sede das nossas emoções. Aquilo que você sente profundamente, ela está inserida dentro da sua alma. Ela está penetrada dentro da sua alma. Os seus sentimentos, as suas emoções, ela vem da sua alma. E é exatamente neste lugar, na sua alma, que Satanás muitas vezes mora. Existem 4 áreas de nós onde Satanás habita. Apenas 4 áreas. Que é o consciente. Aquilo que você peca conscientemente, sabendo que você está pecando. Quando você comete um adultério, você sabe que você está errando. Você sabe que aquilo é pecado, que você não está agradando a Deus e que é contra a palavra de Deus.
E muitos casais hoje têm se separado por causa do adultério. E eles separam e casam de novo. Esse segundo casamento para Deus não significa nada. É condenado. A Bíblia fala que você tem direito de casar apenas uma vez. Uma vez. Você só terá o direito de casar de novo se o seu parceiro cometer adultério. Então você estará livre, mas o seu parceiro não. Ou ele volta para você, ou ele ficará sozinho o resto da vida, ou estará em pecado. Isso são sentimentos da alma. É pecado consciente. Quando você liga a televisão e vê pornografia, você sabe que você está pecando. Você sabe que está indo contra as leis de Deus. É pecado consciente, é pecado que alimenta a alma. Quando você mexe com drogas ou é viciado em algo, como álcool ou cigarro, você está indo contra a lei de Deus, porque nós somos o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo não mora em lugar sujo, em lugar que fede. O Espírito Santo não mora em um corpo viciado. Eu sou prova disso, porque eu já fui viciado 15 anos. E eu sei muito bem o que é isso. E foi um longo processo para que eu fosse liberto, mas para isso eu quis. Eu resolvi matar a minha alma. Eu resolvi deixar o Espírito de Deus falar mais alto. E quando você resolve matar a sua carne, a sua alma, e começa a alimentar o seu espírito cresce, e Deus vai habitando dentro de você, e aonde tinha espaço para o pecado, já não tem mais. E Ele vai te enchendo, e não tem mais lugar para o mundo dentro de você, porque você resolveu matar a sua alma, a sua carne. Porque você entendeu que o seu corpo tem uma data de validade e a sua alma é eterna. E é o seu espírito que faz separação entre corpo e alma. O seu corpo físico é o que Deus te deu para ter contato com esse mundo. E de que forma você tem usado ele? Como você tem alimentado o seu corpo físico? Eu passei 15 anos da minha vida alimentando o meu corpo físico com coisas do mundo, com drogas, com prostituição, com bebida, com pornografia. Até que um dia eu cansei de sofrer na mão do diabo. E você, que tem alimentado o seu corpo? Deus te deu o seu corpo para que você sentisse os prazeres dessa terra, os prazeres que Ele fez, não os prazeres que o diabo deturpou. Se você é casado, o seu prazer sexual é com a sua esposa. Você não precisa ser viciado em drogas para sentir algo sobrenatural. A presença de Deus é muito maior do que isso. Eu estive dos dois lados, eu sei muito bem do que eu estou falando. O diabo pega as coisas de Deus e ele tenta transformar em coisas dele, enganando as pessoas desse mundo. Se Deus te deu o seu corpo para sentir as coisas boas desse mundo, é porque Ele sabia o que estava fazendo. Mas junto com o seu corpo, Ele te deu algo especial, que é o livre-arbítrio. Você vai escolher. Você vai escolher o que sentir. Você vai escolher quem seguir. Você vai escolher qual Deus você quer. Se é o Deus deste mundo, como fala a Bíblia, ou se é o nosso Deus, aquele que te formou. E existem 6 áreas, 6 portas de entrada para o espírito, para a alma e para o corpo. E é sobre essas 6 áreas que eu quero falar esta noite. A primeira área de entrada é a visão. Como você tem usado essa porta de entrada? Como você tem enxergado
como galinha, que cisca, que vive olhando para baixo, que come migalhas, que come coisas podres no chão, que não consegue olhar para cima, que a visão dela não passa de 3 metros. Com que você se identifica? Ou com uma águia que tem voos altos, que enxerga longe, que não come porcarias, que não se mistura, que é imponente no seu jeito de ser? Com que você tem se identificado neste mundo? Uma pessoa que vive de migalhas, com coisas poucas que Satanás tem apresentado para você, com brigas dentro de casa, um vício que você não consegue largar, você não tem uma visão ampla, você não enxerga o seu futuro, porque você está enxergando como galinha, como daqui a 3 metros. Você se acostumou a sofrer, você se acostumou com uma presença ruim na sua vida, você tem comido migalhas, Satanás tem jogado migalhas para você, e você tem ciscado essas migalhas, e você não reage, porque você não consegue olhar para cima, porque Satanás colocou na sua mente que você se parece com uma galinha e não com uma águia. E Deus essa noite te fala que Ele te fez como águia, para você tomar grandes voos, para você enxergar longe, para você não se satisfazer com as coisas pequenas. Deus te deu uma postura diante de Satanás, e a sua postura é de alguém vencedor. Deus te fez grande, Deus não te fez para olhar para baixo, para comer migalhas. Ele te fez para olhar para cima, para enxergar as coisas do alto, porque é no alto que você vai morar um dia, porque é lá que Deus te quer. Não se sinta feliz nessa terra, porque essa terra não é sua. Não se satisfaça com as coisas dessa terra, porque essa terra é para quem pensa como galinha, quem não tem visão. A águia pode estar a 15 metros de altura, que ela enxerga aqui embaixo com nitidez. Você já perdeu o foco dos seus sonhos? Você tem comido migalhas? Então você não tem lido a palavra de Deus, que fala que nós somos príncipes e princesas de Deus, que nós temos uma mansão celestial, que nós iremos andar em ruas de ouro. E Satanás tem te feito andar em podridão, e você não reage. Tem colocado doenças em você, tem colocado vícios em você, e você tem aceitado, porque você não tem dobrado os seus joelhos. Essa noite Deus manda você reagir. O Espírito de Deus fala que te fez como águia, que Ele te deu visão, que quando Ele planejou o homem lá no jardim do Éden, Ele já sabia de tudo que iria acontecer. Deus não quer ninguém se perdendo nesse mundo. O mal que está aí fora, não pensa que é culpa de Deus, é culpa sua, porque os seus joelhos têm dobrado pouco por almas lá fora. Se nós estamos nos perdendo, é porque nós não temos orado o suficiente, é porque nós não temos jejuado o suficiente, é porque o nosso espírito não tem se mesclado com o Espírito Santo, é porque nós aceitamos as migalhas que Satanás tem colocado para nós. Estamos acomodados, essa é a palavra, uma igreja acomodada. Deus quer que você se levante, que você repreenda. Pode se assentar.
isso que tem acontecido dentro da sua casa não é de Deus. Você tem autoridade para acabar com isso. Esse seu filho viciado dentro de casa, Deus quer acabar com isso. Você não tem que ficar vindo toda quarta-feira buscar a sua vitória e voltar de mãos vazias. Você não tem que entrar como galinha olhando para baixo e sair ciscando com migalhas. Um dia você entrou aqui olhando para baixo e você tem que sair olhando para cima. Ou então a palavra de Deus não tem entrado no seu coração. Mateus 6, 22, 23 diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas. Se você tem enxergado as coisas do alto, as coisas do alto virão sobre você. Se você tem olhado para Deus e clamado o sangue dele, o sangue de Jesus virá sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre os seus filhos. Mas se há trevas em ti, quão grandes serão essas trevas? Se você aceitar que Satanás continue colocando a derrota na sua vida. A segunda entrada é a nossa audição, que diz lá em Deuteronômio 28:1: se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Quem ouve ao Senhor, quem escuta a palavra de Deus, se assenta em lugares altos. Quem entende o que Deus fala para a igreja, não passa mais fome, não tem mais derrota dentro de casa. Quem assume uma postura é vencedor. Quem tem escutado o que Deus tem falado ao seu coração e tem praticado, tem mudado de vida. Se você não mudou de vida desde o momento que você conheceu a Jesus, é porque você não tem escutado o que Deus tem falado com você. Você não tem que assentar e apenas escutar a palavra de Deus. Você tem que se assentar neste banco e sofrer uma transferência da palavra de Deus. Ela tem que entrar em você, ela tem que se mesclar com o seu espírito e fazer uma diferença na sua vida quando você sai daqui. Isso é que é ser cristão. É comer a palavra de Deus. É pegar o melhor que sai do altar. É não aceitar ser derrotado. Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas só se você quiser. Se você está comendo migalhas, é porque você quer comer migalhas. Se você quer continuar com brigas dentro de casa, se você quer continuar com aquele cargo que você tem no seu emprego e está satisfeito, é culpa sua. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O diabo tem enganado a muitos, falando que essa terra pertence a ele. Tudo que tem aqui foi o meu Deus que formou, com todos os detalhes. E Satanás tem mentido, porque ele é o pai da mentira. Ele tem enganado muitos. Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pelas palavras de Deus. Isso que eu estou falando aqui são palavras de Deus. Está baseado em versículos bíblicos.
Se você pegar essas palavras e trazer para dentro de si, a sua vida vai mudar. Como a minha mudou um dia. Eu tive duas situações na vida. A primeira é que eu entrei dentro de uma igreja, totalmente drogado. E já era a quarta ou quinta vez que eu tentava voltar para Jesus e não conseguia. Eu lembro que eu me sentei no banco lá atrás. E o pastor pregava sobre Apocalipse. E falava o versículo que dizia que se nós formos frio ou morno, que Ele iria nos vomitar da boca dele. Que se nós ficássemos no mundo e na igreja, pegando as coisas do mundo, se divertindo e vindo para a igreja e tentando fazer parte das coisas de Deus, que Deus iria nos vomitar da boca dele. Porque isso é ser crente morno. E naquele momento eu tomei uma postura que muitos de vocês jamais tomariam. Eu disse: Deus, se eu não consigo estar na igreja, se eu não tenho capacidade de vir aqui e te adorar e abandonar a minha vida, eu resolvo ficar no mundo então. E eu fui para o mundo e quebrei minha cara lá fora. E Deus me livrou da morte muitas vezes. E muitas vezes eu chegava em casa e chorava sozinho. E passava a madrugada chorando, porque eu não conseguia voltar para a igreja. Muitas vezes Satanás me acusou que eu não era nada, que eu era um derrotado, que eu jamais iria conseguir. Muitas vezes eu me imaginava velho já, e mexendo com droga, e acabado. E minha vida, ela era um círculo vicioso. E as coisas não mudavam para mim, porque eu nunca tinha tomado uma postura. Só que um dia, depois de 15 anos, eu resolvi mudar. Eu estava cansado de servir a Satanás. Eu estava cansado de ser um derrotado. Eu estava cansado de estar preso no vício. Porque eu sabia o que era a palavra de Deus. Então eu resolvi fazer um encontro com Deus. Esse que nós teremos agora. Sexta-feira começa. E eu lembro que eu cheguei no encontro com Deus totalmente destruído. E o primeiro dia eu não quis ficar. O segundo dia também eu não quis ficar, mas tinha algo que me prendia ali dentro. Eu não conseguia sair. Eu tentei pular o muro um monte de vezes, mas eu não conseguia sair. Simplesmente eu não conseguia. Eu não tinha forças. E no terceiro dia, eu também quis ir embora. E passou o dia inteiro. Chegou na última ministração. Na última. No último momento. Eu lembro que o pastor começou uma oração. E o pessoal começou a cair no fogo. E eu frio, gelado. E não sentia nada. Eu só fechei os meus olhos. E falei com Deus: ou eu mudo agora, ou eu volto para o mundo e me mato lá. Nesse momento eu senti Deus tirando de dentro de mim, com a própria mão dele, tudo de ruim que eu tinha. E eu caí para o chão. Desde aquele momento até hoje, Deus tem me feito só subir. Só subir e subir. E eu nunca mais saio da presença de Deus. Eu não tenho certeza de nada nessa vida. Eu não sei o que Deus tem para mim. Eu não sei da minha vida. Eu não penso em ter muito dinheiro, em ter carros. Eu não penso nisso. Eu penso simplesmente em cada dia mais ter a presença de Deus. Cada dia mais conhecer mais de Deus.
Porque nós só somos íntimos de uma pessoa depois que nós conhecemos ela. Porque ninguém é íntimo de alguém que não conhece. Você não tem intimidade comigo porque você não me conhece. Você não sabe o que eu penso. Você não sabe os meus caminhos. Você não sabe muitas vezes onde eu trabalho e nem onde eu moro. Você não tem intimidade comigo porque você não me conhece. Você só vai ser íntimo de Deus quando você começar a conhecer a Deus. Quando você começar a ir em lugares onde Deus iria. Quando seus pensamentos começarem a ser os pensamentos de Deus. Quando você começar a fazer o que Jesus fazia. Então você vai começar a ser amigo de Deus. E quando você começar a ser amigo de Deus, Deus vai começar a te revelar coisas que Ele jamais te revelou. Porque eu só revelo segredos meus para amigos meus. Eu não revelo coisas para mim, para quem eu não conheço. Coisas de mim não vai de quem eu não conheço. E você quer que Deus te entregue grandes coisas? Como se você não conhece Ele? Se você não tem intimidade com Ele? E quando nós temos intimidade com o Espírito Santo, Ele começa a contar segredos para nós e que começa a mudar a nossa vida. Ele começa a falar: esse não é o caminho é aquele. Você está fazendo da maneira errada. Não é assim que se faz. Não é discutindo que você vai acabar com uma briga. O Espírito Santo tem segredos reservados para vocês. E Ele quer soltar esses segredos. Ele quer revelar esses segredos. Existem coisas que é somente tua e do Espírito Santo. Ele não entrega para ninguém, porque é teu. Esse segredo é seu. E um dia você vai morrer e se colocar perante o tribunal de Deus. E Deus vai te mostrar vários segredos que Ele tinha para te entregar. Muitos planos nesta terra que Ele tinha para você. Planos de crescimento, planos de mudança de vida. Uma família perfeita, que passa lutas, mas tem o Espírito Santo. Uma vida profissional totalmente reta, de crescimento. Porque quem anda com Deus, anda reto. Ele ia te mostrar a melhor moça para casar, o melhor cara para casar. E você não ia ficar carregando uma cruz para o resto da sua vida, porque você fez a escolha errada. Mas Deus conserta os dois lados. Deus conserta o que é errado. Não vou me estender essa noite. Eu tinha mais 4 itens para falar. Mas a mensagem chega a um certo nível que Deus fala: para. É aqui que eu quero derramar.